Embora a natureza humana possa ser sempre olhar para o passado com um carinho por tempos mais simples e seguros, a realidade é que o assassinato é tão antigo quanto a própria raça humana. E embora ele possa ser o mais infame, Jack o Estripador não foi o único assassino frio e cruel que assombrava as ruas da Inglaterra da era vitoriana. Na verdade, ele era um de muitos. No episódio de hoje de Detetive de Casos Antigos, vamos dar uma olhada em 3 terríveis assassinos da era vitoriana. Marie Manning. Marie Manning nasceu Marie de Roux, em Lausanne, Suíça, em 1821, e entrou para o ramo de serviços domésticos quando se mudou para a Inglaterra. Marie começou como empregada da Lady Pauk da Howden House, perto de Exeter, em Devon, antes de se tornar empregada da Lady Blantyre, da Stafford House no West End de Londres, em 1846. Os empregos que Marie teve levaram-na a adquirir um gosto por um estilo de vida luxuoso que simplesmente não podia pagar com seus salários. Eles também a levaram a desenvolver um medo de viver na pobreza. Essa ânsia por uma vida luxuosa é, em última análise, o que levou à sua queda. Em 27 de maio de 1947, Marie, 28 anos, casou-se com o publicano Frederick George Manning na igreja de São Tiago, em Piccadilly. Fred tinha um passado turbulento. Ele trabalhou na construção da igreja e das ferrovias, mas foi demitido após suspeitas de envolvimento em vários roubos. Antes de seu casamento com Fred, Marie também estava vendo outro homem, um senhor de 50 anos chamado Patrick O'Connor. Patrick era um cobrador de impostos nos docas de Londres e também um agiota que cobrava altos juros, o que o levou a acumular uma impressionante riqueza. Inicialmente, Marie estava dividida entre os 2 homens, que ambos expressaram pedido de casamento. Fred tinha a mesma idade dela, mas era menos respeitável e ganhava menos. Patrick era mais velho e bebia muito, mas era mais rico. No final, Marie foi persuadida por Fred, que afirmou que em breve herdaria uma grande quantia em dinheiro. No entanto, não demorou muito após o casamento para Marie perceber que a herança não viria. Insatisfeita com esse relacionamento, ou talvez mais precisamente, a falta de dinheiro nele, Marie continuou seu caso com Patrick. Não está claro exatamente como o plano de Marie se concretizou. Impulsionada pela ganância, ela planejou matar Patrick O'Connor para ficar com sua fortuna, comprando uma pá e cal virgem em preparação. No dia 8 de agosto, Patrick jantou com Marie e Fred em sua casa em um distrito no sudeste de Londres. Apesar de Marie querer que Patrick viesse sozinho, ele trouxe um amigo, então os 4 jantaram juntos, aproveitando a companhia mútua. Marie convidou Patrick para jantar novamente na noite seguinte. Patrick fez isso. Enquanto Patrick se lavava antes do jantar, Marie atirou na parte de trás da cabeça dele com uma pistola. No entanto, a ferida não o matou imediatamente, então Fred esmagou sua cabeça com uma barra de ferro. O túmulo de Patrick já havia sido cavado pelo casal em sua cozinha, sob o piso de pedra. Eles o colocaram lá, cobrindo seu corpo com cal virgem para acelerar a decomposição da carne. Marie morreu poucos dias depois. Patrick estava morto. Marie havia visitado sua casa na rua Greenwood. Ela enganou a senhoria que a deixou entrar na casa e roubou suas ações da ferrovia, joias de ouro e dinheiro antes de sair. Preocupada que pudesse ter perdido objetos valiosos ou dinheiro, ela voltou no dia seguinte, mas não encontrou nada de novo. 2 dias depois, 2 amigos de Patrick vieram procurá-lo. Sabendo que ele havia jantado com o casal na noite do 9, Marie e Fred, suspeitando que os 2 homens eram policiais, decidiram deixar Londres imediatamente. Marie, no entanto, tinha a intenção de trair seu marido o tempo todo. Ela mandou-o vender móveis para obter dinheiro. Enquanto ele estava fora, ela empacotou os objetos valiosos que pôde e partiu sem ele. Quando o casal fugiu separadamente de Londres, Patrick já havia sido dado como desaparecido, e a polícia expressou suas suspeitas sobre Marie e seu marido. Ao investigar a casa do casal uma semana após o assassinato, eles encontraram uma pedra fundamental úmida no chão, que levou à descoberta do corpo. Marie Manning foi localizada em Edimburgo, onde a polícia escocesa já a havia prendido por tentar vender as ações ferroviárias de Patrick, que se sabia serem roubadas. Fred Manning foi preso uma semana depois em Jersey, um território britânico na costa da França. Ele foi visto por um homem que o conhecia em Londres e que havia lido sobre os assassinatos.
Em custódia, Fred disse à polícia que Marie havia atirado em Patrick, mas que ele havia sido o responsável por agredi-lo com a barra de ferro, afirmando: "Eu nunca gostei dele, então bati na cabeça dele com um formão de desbaste." Não se sabe ao certo o motivo de Fred participar do assassinato. Ele foi motivado pelo dinheiro, como sua esposa? Ou ele queria matar o homem que ele considerava seu rival? Ou talvez ele apenas quisesse proteger a si mesmo e sua esposa de enfrentar a prisão? O casal foi julgado no Old Bailey em 25 e 26 de outubro de 1849. Segundo relatos, argumentou-se que o júri precisava incluir pessoas de ascendência francesa e suíça em justiça a Marie. No julgamento, os advogados de Marie e Fred buscaram culpar a outra parte. O júri levou 45 minutos para considerar a dupla culpada, o que levou Marie a perder a calma, desabafando, delirando e xingando o júri e os oficiais do tribunal, rotulando os britânicos como enganosos e não confiáveis. Eles foram condenados à morte por seu crime. Marie foi vigiada 24 horas por dia, enquanto aguardava sua execução sob custódia. Marie era considerada um risco de suicídio e 2 anos antes, outra mulher havia se enforcado na cela. Então, as autoridades tomaram precauções para proteger sua vida até que pudesse ser executada adequadamente. 3 outras mulheres dormiam na cela de Marie com ela. Quando suas unhas cresceram o suficiente, Marie tentou se estrangular e perfurar a própria traqueia, mas as 3 mulheres a impediram trabalhando juntas. Falhando em tirar a própria vida, ela escreveu para a Rainha Victoria, a quem ela conheceu através de sua empregadora, Lady Blantyre. No entanto, a Rainha Vitória considerou sua sentença justa e, portanto, negou seu pedido de clemência. Ficando cada vez mais desesperada, Marie então tentou se reconciliar com seu marido e pediu a ele que assumisse total responsabilidade pelo assassinato. Fred recusou. Marie e Fred Manning foram enforcados em 13 de novembro de 1849. Essa foi a primeira execução de um homem. O último casal casado executado junto na Inglaterra foi em 1700. Marie usou um vestido de cetim preto para sua execução, resultando na sugestão de que, como resultado de ela usá-lo, o material saiu de moda por algum tempo depois. Esta é uma história colorida, mas falsa de esposas. A execução pública foi assistida por cerca de 30.000 a 50.000 pessoas. Charles Dickens, presente no evento, inspirou-se na vida de Marie para criar um de seus personagens. Em resumo, Mademoiselle Hortense, uma empregada no livro Casa Desolada, era quem estava de pé na frente. O assassinato de Patrick. O'Connor por Marie e Fred Manning foi apelidado de O Horror de Bermondsey, e sua natureza macabra assombrou a área de Londres. Por anos depois. Kate Webster, também apelidada de O Mistério de Barnes ou O Mistério de Richmond, o assassinato de Julia Martha Thomas foi realizado por Kate Webster em 1879 e foi um dos crimes mais notórios do final do século XIX. Julia Martha Thomas era uma mulher de 54 anos que morava em Richmond, uma cidade suburbana do sudoeste de Londres. Ex-professora, Julia já havia sido viúva 2 vezes. Ela era uma senhora pequena, bem vestida e conhecida por viajar muito. Enquanto os vizinhos a viam como uma mulher excêntrica, ela não era particularmente rica, mas se vestia e usava joias cintilantes que faziam parecer que ela era. Desde que seu segundo marido morreu em 1873, Julia morava sozinha em 2 casas de campo, em Mayfield, na Park Road, Richmond. Não era uma área muito populosa, o que talvez explique por que os vizinhos demoraram para perceber a morte de Julia em março de 1879. Apesar de sua aparência encantadora e bem arrumada, Julia era bem conhecida por ser uma empregadora rigorosa, com hábitos irregulares. Como resultado, ela teve dificuldade em encontrar funcionários que suportassem suas imposições, com a maioria permanecendo apenas algumas semanas. Em 29 de janeiro de 1879, Julia contratou uma irlandesa de 30 anos, chamada Kate Webster. Nascida Kate Lawler em 1849, os detalhes de sua vida e educação são incertos. Kate, aos 15 anos, casou-se com James em dezembro de 1864. Foi presa por furto em Wexford e veio para a Inglaterra em 1867, 3 anos depois. No entanto, a Inglaterra não parecia se adequar melhor a Kate, pois ela frequentemente se metia em problemas com a lei. Em 1868, ela foi condenada a 4 anos de servidão penal por cometer furto em Liverpool.
Ela foi finalmente libertada em janeiro de 1872. Em 1873, ela mudou-se para Rose Gardens em Hammersmith, oeste de Londres. Kate afirmou ter sido casada uma vez com um capitão do mar com quem teve 4 filhos. Segundo ela, todos os 5 morreram em um curto espaço de tempo um do outro. Olhando por todas as fontes disponíveis, não consigo confirmar se isso é verdade ou não. Mas o que sabemos é que em 18 de abril de 1874 ela deu à luz a um filho chamado John W. Webster. A verdadeira identidade do pai de John é desconhecida, e ela nomeou diferentes pais em momentos diferentes. Alguns relatórios afirmam que Kate participava de trabalho sexual à parte, e foi assim que ela se tornou mãe. Depois de ter seu filho, Kate começou a se mover frequentemente por West London usando diferentes pseudônimos. Em maio de 1875, ela foi condenada por 36 acusações de furto e passou 18 meses na prisão de Wandsworth. Ela logo foi presa novamente e condenada a mais um ano em fevereiro de 1877. Durante esse tempo, seu filho John foi cuidado por Sarah Chris, uma mulher que trabalhava como faxineira para a senhorita Loader, em Richmond. Em janeiro de 1879, Sarah adoeceu e pediu a Kate para substituí-la no trabalho. A senhorita Loader recomendou Kate a Julia Thomas, que precisava de uma nova empregada, pois as duas se conheciam. Julia contratou a irlandesa na hora, sem fazer perguntas sobre seu passado ou caráter. Inicialmente, parece que a dupla se deu bem, mas não demorou muito para a relação entre Julia e Kate se deteriorar. O trabalho de Kate era constantemente criticado por sua empregadora. Com o crescente ressentimento de Kate, Julia se preocupava cada vez mais com sua segurança quando estavam sozinhas. Ela frequentemente tentava persuadir seus amigos a ficarem com ela enquanto Kate trabalhava. O fato de Kate frequentar o pub nas proximidades irritava a mulher de 54 anos, e o relacionamento desmoronou completamente. Kate e Julia combinaram que Kate deixaria o emprego de Julia no dia 28 de fevereiro. Julia até anotou isso em sua última entrada no diário, onde ela escreveu: "Deu aviso a Catherine para sair." Porém, o plano não deu certo. Kate convenceu Julia a mantê-la por mais 3 dias até domingo, 2 de março. Naquele dia, Kate deveria retornar para ajudar Julia a se preparar para o culto noturno na igreja. Mas Kate voltou tarde, tendo visitado o pub local novamente. As duas mulheres discutiram e Julia chegou ao culto muito agitada. Ela contou como sua empregada a fez se atrasar e que Kate havia, citação, entrado em uma terrível paixão depois de ser repreendida. A mulher mais velha chegou em casa novamente por volta das 9 da noite e confrontou Kate mais uma vez. Segundo a confissão de Kate, durante a discussão, ela empurrou Julia escada abaixo. E para evitar que ela gritasse, o que poderia acabar levando à prisão de Kate, ela decidiu estrangular a mulher de 54 anos até a morte. Quando os vizinhos ouviram um baque na região, desta vez, não deram importância. No entanto, as coisas tomaram um rumo arrepiante depois disso, pois Kate decidiu que precisava desmembrar o corpo para poder escondê-lo. Ela utilizou uma navalha, uma faca de talho e uma serra de carne para desmembrar o corpo. Antes de ferver as partes do corpo e queimar os ossos na lareira. Nos dias seguintes, Kate dedicou seu tempo para limpar a casa e as roupas de Julia. Do contrário, ela seguia seu dia normalmente. Parecia que a jovem mulher não mostrava remorso pelo que havia feito, enquanto começava a empacotar os restos de Julia. Kate colocou os restos em 2 caixas, mas a cabeça e os pés de Julia não cabiam. Ela deixou os pés em um monte de lixo perto de Twickenham e enterrou a cabeça sob os estábulos do pub local. Em 4 de março, ela depositou as 2 caixas no rio Tâmisa. Uma das caixas nunca foi recuperada, enquanto a outra foi levada pela correnteza e encontrada por um carregador de carvão que alertou as autoridades ao abri-la e encontrar partes do corpo embrulhadas em papel pardo. Logo, os pés descartados no lixão também foram encontrados, embora não houvesse nada que identificasse a quem pertenciam as partes do corpo. Um médico que examinou os restos mortais afirmou que eram de uma pessoa jovem de cabelos escuros. O que restou do corpo foi sepultado no cemitério de Barnes em 19 de março. A mídia local especulou que o corpo havia sido usado para dissecação e estudo anatômico. Enquanto isso, Kate ficou na casa de Julia. Ela se passava por Julia, usando suas roupas e lidando com os comerciantes. Ela acordou com John Church para vender os móveis de Julia. Kate não imaginava que aquilo revelaria sua identidade secreta.
Quando um cavalo e uma carroça de mudança chegaram em 18 de março, os vizinhos desconfiaram, pois não viam Julia há 2 semanas. A senhorita Ives, proprietária da casa e vizinha de Julia, questionou os entregadores sobre quem solicitou a remoção. Um deles apontou para Kate e disse: "Senhora Thomas." Percebendo que havia sido descoberta, Kate decolou. Ela fugiu primeiro para Liverpool e depois para a casa da família na Irlanda. As autoridades vasculharam a casa, encontrando manchas de sangue, ossos de dedos queimados e depósitos de gordura. Uma carta deixada por Kate continha seu endereço na Irlanda. Rapidamente, um aviso de busca foi emitido para Kate Webster e seu filho, com suas descrições. Os detetives descobriram que ela fugiu para a Irlanda com seu filho, John. O chefe da polícia da Real Constabularia Irlandesa reconheceu a garota do cartaz de procurada como a mesma que ele prendera por furto 14 anos antes. Kate foi eventualmente presa no dia 29 de março. Ao ouvir falar de seu crime, seu tio se recusou a dar abrigo ao seu filho. Assim, as autoridades o enviaram para a casa de trabalho local até encontrarem uma vaga em uma escola industrial para ele. O caso de Julia Thomas explodiu. A mídia estava frenética enquanto a história se desenrolava. As pessoas viajaram para Richmond para ver a casa de campo onde tudo ocorreu. Antes de seu julgamento, Kate tentou incriminar John Church, o homem que iria comprar os pertences de Julia, e também seu antigo vizinho, um homem chamado Porter. Ambos os homens tinham álibis sólidos, no entanto, o que os livrou de qualquer envolvimento. Durante o julgamento que ocorreu no Old Bailey, em 2 de julho, uma fabricante de bonés veio a público e disse que na semana anterior ao assassinato, Kate havia dito a ela que tinha planos de ir para Birmingham para vender mercadorias, joias e uma casa que sua tia havia deixado para ela. Isso deixou a impressão de que o assassinato de Julia Thomas foi premeditado e não acidental, como Kate alegou posteriormente. Kate declarou-se inocente e sua defesa enfatizou que as evidências contra ela eram circunstanciais e que ela era uma mãe dedicada, incapaz de assassinar alguém. No entanto, a impopularidade de Kate e seu comportamento impassível não impressionaram o júri, que a considerou culpada em 1 hora e 15 minutos após um julgamento de 6 dias. Antes de sua execução, Kate fez 2 declarações, em uma das quais ela implicou um homem chamado Strong, o suposto pai de seu filho, a quem ela disse mais tarde que a levou a uma vida de crime e participou do assassinato. Kate também tentou evitar sua sentença de morte, alegando gravidez, mas seu pedido foi negado. Em 28 de julho, Kate retratou todas as suas acusações, isentando Porter, Church e Strong de qualquer envolvimento. E ela assumiu total responsabilidade pelo assassinato e desmembramento de Julia Thomas. Kate foi enforcada na prisão de Wandsworth em 29 de julho de 1879 e sepultada em uma cova não marcada em um dos pátios de exercícios do local. Kate foi apenas a 2ª pessoa enforcada na prisão, e das 135 pessoas que vieram a morrer lá, ela foi a única mulher. A casa de campo onde os eventos ocorreram ficou desocupada até 1896. Após o assassinato, as pessoas se recusaram a morar na residência. Mesmo com a chegada e acomodação dos novos inquilinos na antiga casa de campo, era difícil encontrar empregados dispostos a trabalhar lá. Curiosamente, de uma maneira macabra, itens que pertenceram a Julia foram leiloados, incluindo a faca que a desmembrou e o cobre que ferveu o corpo. Algumas pessoas pegaram pequenas pedras e galhos do jardim, como lembranças mórbidas. Em outubro de 2010, Kate foi enforcada na prisão de Wandsworth. O crânio de Julia foi encontrado por trabalhadores durante obras para Sir David Attenborough. Ele havia sido enterrado sob as fundações do pub. Kate Webster o escondeu lá nos anos 1870. Havia também uma história arrepiante ligada à história de Julia, que diz que Kate ofereceu potes da gordura corporal da mulher mais velha a um dono de pub, vizinhos e crianças, alegando que era banha. Isso não é comprovado, mas é um pensamento assustador de qualquer maneira. Richard Dadd. Nascido em Chatham, Kent, em 1º de agosto de 1817, Richard Dadd era um renomado pintor inglês, conhecido por suas representações de fadas e outros assuntos sobrenaturais. Suas obras mais populares foram criadas quando ele estava no Hospital Broadmoor, mas a história de como ele chegou lá é ao mesmo tempo trágica e arrepiante. Richard nasceu para um químico chamado Robert e sua esposa, Mary, e era um de 7 filhos. Ele perdeu a mãe aos 7 anos e o pai se casou novamente. Na infância, Richard estudou na King's School, em Rochester.
Suas habilidades de desenho se tornaram evidentes muito rapidamente e desde uma idade muito jovem. Aos 20 anos, ele estudou na Royal Academy of Arts. 3 anos depois, em 1840, Richard recebeu uma medalha por suas habilidades de desenho de vida. No início de sua carreira, ele também foi notado por ter frequentado a Academia de Artes de William Dadson. Então, junto com outros artistas significativos da época, como Augustus Egg e William Powell Frith, Richard fundou o que era conhecido como The Clique, um grupo de jovens e ambiciosos artistas ingleses que favoreciam a pintura de gênero em vez das altas artes acadêmicas. Eles acreditavam que a arte deveria ser julgada pelo público, não por sua conformidade com ideais acadêmicos. De todos os talentosos artistas do grupo, Richard era considerado o principal. Em julho de 1913, Richard recebeu o Prêmio Nobel de Arte. Em julho de 1842, Sir Thomas Phillips, um advogado e político galês, escolheu Richard para acompanhá-lo como desenhista em uma expedição pela Europa e Oriente Médio, viajando para Grécia, Turquia, Síria e Egito. Em novembro do mesmo ano, eles passaram 2 semanas no sul da Síria, passando de Jerusalém para a Jordânia e retornando através do deserto de Engadi. Então, no final de dezembro, enquanto viajava pelo Nilo de barco, Richard passou por uma mudança drástica de personalidade, tornando-se delirante e cada vez mais violento. Ele afirmou que estava sendo observado por alguém que tentava prejudicá-lo. E enquanto a dupla subia o Nilo, eles discutiam sobre religião e os deuses egípcios. Quando chegaram em Paris, sua última parada, Richard acabou voltando para casa sozinho. Nas pinturas da galeria, ele viu chifres demoníacos e mensagens ocultas. Seu comportamento estranho e perplexo fez com que a maioria ao seu redor acreditasse que ele sofria de insolação ou algum colapso mental. Quando Richard retornou para casa na primavera de 1843, ele foi diagnosticado com uma mente instável. Sua família o acolheu para se recuperar na vila rural de Cobham, Kent. No dia 28 de agosto daquele ano, Richard e seu pai tomaram algumas bebidas juntos, e então decidiram dar uma volta por volta das 21 horas. Durante a caminhada pelo parque, Richard, que tinha 26 anos na época, socou seu pai, antes de cortar sua garganta com uma navalha e esfaqueá-lo com uma tesoura de 5 polegadas. Ele não foi esfaqueado na faca. Segundo relatos depois, ele disse às autoridades que Osíris, o deus egípcio, havia lhe dito para realizar esse ataque. Após matar seu pai, Richard fugiu para a França. A caminho de Paris, ele tentou matar outro passageiro com uma navalha, infligindo várias feridas no homem inocente antes que a polícia o dominasse e o prendesse. Richard afirmou que era o filho e enviado de Deus, enviado para exterminar os homens mais possuídos pelo demônio. Ele confessou ter assassinado seu pai, Richard, e foi devolvido ao Reino Unido para ser punido. De volta para casa, Richard foi considerado inapto para julgamento e internado no departamento criminal do Hospital Real de Belém. Mais tarde, ele seria transferido para Broadmoor. Em ambos os hospitais, Richard foi cuidado por 3 médicos. Suspeita-se que ele sofria de esquizofrenia paranoide, que nos anos 1800 não era algo comumente discutido ou reconhecido até 1878. Relatadamente, um de seus irmãos também sofria da condição, enquanto o outro tinha um acompanhamento privado por razões desconhecidas. Durante sua internação, Richard foi incentivado a continuar pintando. Em 1852, ele criou um retrato de um de seus médicos, Alexander Morrison, que até hoje está pendurado na Galeria Nacional de Retratos da Escócia. Enquanto estava sob cuidados psiquiátricos, ele também pintou uma de suas peças mais famosas, O Golpe Mestre do Camarada Fada, no qual ele trabalhou por quase uma década, entre 1855 e 1864, que inspirou Freddie Mercury a escrever depois uma música homônima. Richard passou 20 anos em Belém antes de ser transferido para Broadmoor, onde viveu seus últimos anos. Pintando constantemente e recebendo visitantes infrequentes até sua morte em 7 de janeiro de 1886, ele faleceu de uma doença extensa dos pulmões. No entanto, o assassinato e a agressão que ele cometeu antes, suas internações psiquiátricas anteriores não foram esquecidas durante sua hospitalização. De acordo com os médicos, Richard falava sobre o assassinato como se tivesse sido perfeitamente executado, sua história teatral e seu humor sem arrependimentos. Ele também era conhecido por atacar outros detentos e insistir que o filho de Osíris habitava seu corpo, mas ele se desculpava por seus surtos depois. Os médicos notaram que ele se tornou menos violento com a idade,
mas que continuou a sofrer sob suas ilusões até o dia de sua morte. E aí estão os fatos. Deixe suas teorias e especulações nos comentários abaixo. Curta e inscreva-se para apoiar o canal. Se você ainda está interessado em conteúdo sobre crimes reais, confira o podcast Detetive de Casos Antigos no link abaixo. Obrigado por assistir. Fique alerta, fique seguro e nos vemos na próxima vez.